Olá, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Cecília Monte, sou professora de Direito Tributário e Financeiro e vou estar aqui com vocês trazendo vídeos da parte zero, de quem não sabe nada, até entender a reforma tributária. Então, hoje essa é a minha intenção. Sem mais demoras, eu vou começar a falar da parte introdutória, comparando o sistema tributário que está em transição, e hoje a gente vai falar dos impostos federais, e especificamente eu quero falar do imposto seletivo e também de alguns princípios que foram acrescentados na Constituição com a emenda constitucional 132 de 2023. Então, só o começo. Então, pois bem, eu vou começar falando dos princípios que surgiram com a emenda constitucional 132 de 2023, tá? Então, o que a gente precisa saber? Lá no artigo 145, abre aí a sua Constituição. No parágrafo 3º, foi incluído com essa emenda, ele diz assim: o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, da cooperação e defesa do meio ambiente. Cecília, esses princípios não estavam inseridos na Constituição. Eles eram princípios implícitos, eles não estavam escritos no texto. Claro que o sistema tributário nacional, ele tem que ser fundado em justiça tributária, tem que ser justo, né? Porque o que esse sistema traz? Ele traz normas que vão orientar tanto o Estado a cobrar o tributo, que é o poder de tributar do Estado, tirar dinheiro do povo para poder financiar os gastos públicos, é uma forma de receita, é uma receita derivada, e ao mesmo tempo ele vai também, além de limitar o Estado, ele vai também instruir o próprio contribuinte para saber se o Estado não está indo além nas suas cobranças. O contribuinte vai saber quais são os tributos que ele é cobrado, que ele pode ser cobrado. Né? Vou montar uma empresa. Quanto eu vou gastar de imposto? Então, isso tudo, o contribuinte vai ter que ser orientado e esse sistema, ele traz essas normas jurídicas tributárias para isso. Essas normas são regras e princípios, tá bem? Esses princípios vão orientar a elaboração das regras. Princípio da legalidade, que está no artigo 150, inciso 1. Todo tributo é instituído por lei. Esse é um princípio que já vem no texto constitucional desde sua origem. Mas esses aí, que estão em vermelho, eles foram incluídos agora em 2023. Eu aposto que ele vai estar caindo tanto em prova de concurso quanto exame da ordem. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês. Vamos um por um, tá? Para você não ficar preocupado em relação a como é que eu vou estudar. Então, só para você se situar, abra aí o parágrafo 3º do 145, eu vou começar cada um agora a explicar um pouco sobre eles, tá? Então, acompanhando aí comigo, primeiro é o princípio da simplicidade. O que ele também tem sinônimos, tá? Pode ser simplicidade, praticabilidade ou praticidade. O que acontece? O sistema tributário nacional teve essa reforma, que a gente chama de reforma tributária, para que ele se torne uma norma mais fácil de ser compreendida, principalmente para quem não é especialista em tributário, para o próprio contribuinte. Então, ele está ligado à efetividade das normas. Quantos mais eu conheço a norma, mais eu vou saber aplicar. E aí, com a reforma, essas alíquotas, né, uniformes que vocês vão aprender comigo sobre o IBS, elas têm incidência por fora. Então, elas têm a CBS e o IBS, que são os tributos novos que a gente vai estudar, também o imposto seletivo, a incidência por fora. Vem o valor do tributo e vem o preço, vamos dar um exemplo, de uma mercadoria. Você vai saber quanto é o tributo que você está pagando. Então, vai ficar mais simples, mais fácil de entender. Além disso, tem um comitê gestor que vai gerir essa arrecadação, a instituição desses tributos, tá? E aí, esse comitê gestor vai ter participação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, esse é o princípio da simplicidade, tá? Outro princípio, lembrando, praticabilidade ou praticidade também, pode ser chamado. Outro princípio que vem aí é o da, já veio, né? Tá aí no texto,
é o da transparência. Então, por meio de instrumentos, né, que são previstos no próprio texto constitucional, você vai ver lá no artigo 156A, no inciso 13, que prevê esse artigo, né? Ele trata do IBS, ele vai trazer uma novidade. Sempre que possível, vai ser demonstrado qual é o valor da carga tributária. Então, você vai saber no documento fiscal, a mercadoria foi R$ 100 e foi R$ 20 de IBS. Então, você vai ter uma maior transparência ativa e você vai saber qual é o impacto da carga tributária no seu dia a dia, como contribuinte. Né? Estou falando você como contribuinte, eu, você e todos nós. Dando um resumo, tá? Para você entender cada princípio, falando agora da justiça tributária. A justiça tributária, como eu disse, justiça fiscal, já é um princípio, era implícito no texto constitucional. E agora ele vem explícito no artigo 145, parágrafo 3º. E uma das coisas, né, dentro da Constituição, dessa parte de justiça, está no cashback. O cashback está escrito também no artigo 156A, parágrafo 13, que ele diz que a devolução de parte de tributos às pessoas de baixa renda em transações envolvendo, por exemplo, energia elétrica, gás, que são produtos, né, que as pessoas precisam, elas precisam de energia elétrica, de gás, são essenciais, então eles vão ter um cashback, tá? E PVA também para navios e aeronaves, vai ser de acordo com a capacidade contributiva, é uma forma de justiça tributária, tá no 155, parágrafo 6º, inciso 3. Tudo isso foi trazido por essa reforma, tá? A redução de 60% nos tributos para absolventes íntimos também está na emenda constitucional 132. Então, isso aí é uma forma de dar um cashback, uma redução nos tributos para pessoas de baixa renda, é uma forma de justiça tributária. Bom? Bom, ainda a gente vai estar vendo aqui outro princípio de cooperação e depois defesa do meio ambiente. Em relação à cooperação, a gente sabe que o IBS, que está vindo aí, o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai ser um imposto diferenciado, porque vai ter um comitê gestor de cooperação entre os estados, municípios e Distrito Federal. Então, essa cooperação já vem aí com a instituição desses novos tributos, tanto o IBS quanto a CBS, tá? E em relação à defesa do meio ambiente, é que toda a reforma, você vai ver que ela fala da sustentabilidade ambiental, principalmente no imposto que a gente vai trabalhar hoje, que é o imposto seletivo. Ele vem justamente para poder tributar mais onerosamente quem prejudica produtos que são nocivos ao meio ambiente. Então já é uma forma de defesa do meio ambiente que está explícito no texto constitucional o tempo todo. Então, esse é o início aí que a gente viu, o parágrafo 3º do 145, tá? Vamos dar continuidade. Já vou pedir a você que, se você gosta das minhas aulas e está aqui comigo, eu peço um like nos meus vídeos, porque além de eu vou ter mais visibilidade, eu vou ajudar outras pessoas. Tem pessoas que não têm condições de comprar cursos e buscam conteúdos na internet, e aí eu posso estar ajudando essas pessoas de forma gratuita também. Então, quanto mais like eu tiver, mais o YouTube vai entregar meu vídeo. E aí, mais vídeo eu vou fazer e mais pessoas a gente vai poder ajudar. Nós vamos ajudar juntos. Já agradeço aí a sua contribuição. Dando continuidade, falando desses princípios ainda, a gente no 145, no parágrafo 4º, você pode abrir a sua Constituição. Se não tiver na sua Constituição, o que acontece? Ela está desatualizada, tá? Então, joga ela fora, arruma outra. É porque senão você vai estudar errado, tá? Então, as alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Esses efeitos regressivos significa que são para diminuir, e aí eu coloquei aqui, ó, visa diminuir o impacto desproporcional que a tributação possa ter sobre as camadas mais pobres da população. Então, o que é um sistema regressivo? É quando ele não diferencia os contribuintes de acordo com a capacidade deles pagarem. Eles ignoram as características relevantes. E aí fica o mesmo preço de produtos, geralmente, que são essenciais para pessoas que têm menos condições e para outras que têm mais. E aí acaba sendo um sistema desproporcional
portanto regressivo. Então, essas alterações da reforma tributária vêm para diminuir, tanto que trouxe cashback, entre outras aí, idealizações, né, outros artigos que vão ajudar a atenuar esses efeitos regressivos, tá? Agora eu vou falar um pouco dos novos tributos. E aí, cada vez que eu aparecer aqui no YouTube, eu vou estar falando de um. Hoje é o dia dele, ó, imposto seletivo. Não vai ser só um vídeo, tem bastante coisa para a gente falar. Antes de entrar no imposto seletivo, que é um imposto federal, eu vou vou tratar dos impostos federais, tá? Então, vou até digitar aqui. Eu vou botar aqui de lado. Por quê? Para você saber, hoje, na nossa Constituição Federal, nós temos previsão dos impostos federais no artigo 153, certo? Quais são eles? Nós temos o imposto sobre importação, que a gente chama de II, da sigla, né? O imposto sobre exportação, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras de crédito, câmbio, seguro ou títulos de valores mobiliários com os títulos de crédito. E aí você já pode abrir a sua Constituição e conferir comigo. Inciso 1, 2, 3, 4, 5. Inciso 6, imposto territorial rural. No inciso 7, imposto sobre grandes fortunas. E aqui diz que é por meio de lei. Se foi instituído, porque ainda não é, se vier a ser instituída por lei complementar. E agora, incluído pela emenda constitucional 132, o imposto seletivo, tá? Ele tem esse nome, mas ele não é escrito assim. No texto constitucional, você vai ver que ele diz que é um imposto sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens ou serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Tá vendo aí a defesa do meio ambiente de novo? Nos termos também de lei complementar, como no imposto sobre grandes fortunas, tá? Então, esse imposto a gente chama de imposto seletivo, também é por lei complementar. Então, eu tenho esses 8 agora, com a reforma, que são impostos federais. Os impostos são tributos que abarcam serviços universais, serviços gerais. Tá? Então, por exemplo, a taxa de coleta de resíduos sólidos de lixo, ela vai ser recolhida para o serviço de coleta de resíduos sólidos de lixo. E esses impostos, eles são recolhidos dos cofres públicos e vão ser para pagar serviços gerais. Ele não tem especificamente um direcionamento. Vai para o orçamento público, tá certo? Então, esses são impostos, tá? A gente não está falando de tributos federais, tem outros. Tem contribuições federais, tem empréstimo compulsório, eu estou falando dos impostos federais. Para você que tem dúvidas, se você já sabe, segura. No Brasil, nós temos 5 espécies tributárias. Quais são as espécies tributárias no Brasil? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, a contribuição de melhoria, né? Esses são os tributos, tá? Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Na aula de hoje, são 5. A teoria é pentapartida, tá? O STF já disse que a teoria é pentapartida. Temos 5 espécies de tributos. Esses 3 estão no artigo 145 da Constituição. Esse está no 148. E essas contribuições 149 e 149A. Então, para você se situar, tá? Esses são os tributos no Brasil. E dentro dessas espécies temos as classificações. Então, eu estou falando dos impostos. Nos impostos, eu tenho federais, como eu botei aí, estaduais, que são de cobrança dos estados, e os municipais. O Distrito Federal, ele arrecada tudo que o estado arrecada e tudo que o município arrecada. Então, eu tenho esses impostos. Esse federal está no 153, que é o que a gente está vendo hoje, porque eu quero falar do imposto seletivo, que
foi o que surgiu agora com a reforma, tá? E os estaduais, Cecília, se eu quiser ver no 155 e os municipais no 156. Na frente, né? O artigo 147 da Constituição, ele vai dizer que o Distrito Federal vai arrecadar os impostos estaduais e os municipais cumulativamente. E que a União, em território federal, se vier a ter, ela vai arrecadar cumulativamente os impostos federais e os estaduais. Lembrando que território federal pode ser dividido em município. Se eu não me engano, é artigo 33 da Constituição. Se ele for dividido em município, o município arrecada os municipais. Mas se o território não for dividido em município, a União vai arrecadar em território federal os federais, os estaduais e os municipais. Então, isso está no artigo 147 da Constituição, tá? Só para você entender. Então, temos a arrecadação dos impostos federais pela União, dos municipais, dos estaduais e do DF, como eu falei no artigo 147. Além desse do artigo 153, que é foco da nossa aula hoje, a União também tem a arrecadação de impostos no 154. Por que, Cecília, você está botando? Porque eu sei que você vai querer dar uma estudada depois. Então, esses são os tributos. Eu estou falando de impostos. E aí estão os artigos de cada imposto dos entes federativos. E a aula vai começar agora. Foi só uma introdução, porque eu vou falar da União, né? Da competência tributária da União, para arrecadar esse imposto novo, chamado de imposto seletivo. Tá? Se você achou rápido, dá uma pausa, anota aí devagarzinho, depois você continua, tá bom? Eu vou falar agora, prosseguir, trazendo o imposto seletivo, que é o tema foco de hoje. Além dos princípios, que temos uma rápida explanação, porque é somente um parágrafo aí da Constituição, tá? Bom, o imposto seletivo, eu vou me subir aqui de novo, ele está inserido com a reforma tributária no artigo 153, inciso 8. Cecília, não está na minha Constituição, estou abrindo aqui. Sua Constituição está desatualizada, compre outra, ou peça a algum político, geralmente eles vão, tá bom? Abra no planalto.gov.br lá, bota no Google CF88, você vai conseguir abrir, vai no artigo 153, tem todos os impostos lá, né? Eu fui direto para o inciso 8, tá bom? Tem do 1 ao 7, que são os que eu botei agora no material anterior. Bom, esse aqui é o imposto seletivo. Eu posso escrever do lado na minha Constituição, se você não for usá-la para a segunda fase da OAB ou para um concurso, segunda fase de prova, pode, tá? Então, o imposto compete à União instituir imposto sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. Primeira coisa, vai ser uma lei complementar que vai criar esse imposto, e nós já temos que é a lei complementar 214 de 2025, que eu vou estar trazendo ela aqui também, tá bom? Bom, além disso, é competência da União. E um nomezinho que gostam de, deram um apelido para ele, é imposto do pecado. Por quê? Porque ele vem taxar tudo que faz mal para a saúde e o meio ambiente. Então, é o imposto do pecado, bebida alcoólica, cigarro. Por isso que ele tem esse nomezinho aí, tá? E aí, eu trouxe aqui, né, uns detalhes para a gente falar um pouco dele. Deixa eu sair aqui da frente. Imposto do pecado, que no direito norte-americano, né, é o sin tax. Ele surgiu nos Estados Unidos na década de 70. A lei complementar que eu falei para vocês agora, tá no artigo 409 até o 438 dessa lei complementar, tá? E aí você pode ver aqui, ó. Então, começa aí no título 1 do livro 2 da Lei Complementar 214 de 2025. Até anotei ela aqui. Tá? Então, esse é o imposto seletivo. E aí eu vou começar agora a trazer o texto primeiro constitucional. O que que tem com a emenda constitucional 132, que foi acrescentado aí esse imposto novo? E essa parte que a gente vai aprofundar o imposto seletivo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Até a próxima aula. Não perca!